Salve Maria, pessoal, e viva Cristo Rei. Quem fala aqui é o Daniel Arthur, da Fraternidade Newman Brasil. Vocês já me conhecem. Bom, no vídeo de hoje, eu quero trazer uma resposta ao Lucas Manzoli sobre o tema da Imaculada Conceição em São Tomás de Aquino. Só para dar o contexto geral deste vídeo, alguns meses atrás, o Lucas Manzoli entrou num debate com o diácono João Vitor Mariano sobre o tema O Cânon das Sagradas Escrituras. Em determinado momento do debate, eles chegaram até a opinião de São Jerônimo. E o João Vitor Mariano defendeu que São Jerônimo mudou de opinião sobre o cânon, em algum momento defendendo os deuterocanônicos como livros inspirados e em algum outro momento defendendo o contrário. Para citar um exemplo de algum outro doutor da igreja que mudou de opinião sobre um determinado tema, ele apelou ao exemplo de São Tomás de Aquino, que teria supostamente mudado de opinião sobre a Imaculada Conceição em pelo menos duas ocasiões, né? Primeiro ele teria defendido a Imaculada, aí mudou, negou a Imaculada e mudou de novo, voltou a defender a Imaculada em 3 períodos distintos de sua vida. Então ele teria mudado de opinião pelo menos 2 vezes. Bom, o Manzoli contestou isto. Detalhe, este não era o tema central do debate deles, como falei, era sobre Sagradas Escrituras, o cânon da Escritura. Mas foi um tema reincidente, né? Que voltou em pelo menos 3 vídeos no debate deles. Uma boa parte do vídeo foi dedicado a este tema. Cheguei a fazer uma live com o João Vitor Mariano, comentando sobre essa questão. Bom, vou deixar claro de início, eu discordo do que diz o João Vitor Mariano, o diácono. Eu não defendo mais, eu já defendi no passado esta posição de que São Tomás mudou de opinião, a tese de Lagrange, né? Já não a sustento. Mas quero deixar claro também que a própria argumentação do Manzoli não é conclusiva, também está errada, né? E este vídeo aqui em específico é uma resposta ao Manzoli. Outra coisa que eu quero deixar também clara é que a própria argumentação do Manzoli não refuta a argumentação ou melhor, a finalidade do exemplo dado pelo diácono João Vitor Mariano. Porque, veja, o caso de São Tomás foi citado como exemplo de um doutor da igreja que teria mudado de opinião. Bom, o diácono cita um texto do Nogué em que ele afirma que São Tomás teve 3 opiniões sobre a Imaculada Conceição. Primeiro, a defendeu no comentário Sentenças, depois a negou na terceira parte da Suma Teológica, e depois teria defendido novamente no comentário Ave Maria. O Manzoli foca nesta terceira fase, comentário da Ave Maria, afirmando ali, usando o corpus tomístico, falando que é um texto espúrio, que é falso, que São Tomás não negou, ou melhor, não afirmou a Imaculada ao final de sua vida, mas não lidou com o primeiro período, quando São Tomás escreveu o comentário Sentenças. Se São Tomás defendeu a Imaculada no comentário Sentenças e a negou na Suma Teológica, então o ponto do diácono está provado. Ou seja, temos um doutor da igreja que mudou de opinião. São Tomás teria mudado. Primeiro defendeu, depois a negou. Já é o suficiente para a finalidade do exemplo que o diácono deu, de um doutor da igreja que mudou de opinião. Se depois São Tomás mudou de opinião de novo, é irrelevante. O ponto dele está provado. Afinal, o debate não era sobre a opinião de São Tomás, e sim sobre o cânon das Sagradas Escrituras. Isto posto, eu quero aqui agora oferecer uma resposta. Vou fazer um react, eu não preparei nada, eu só separei aqui os PDFs do livro que eu vou precisar consultar, mas não preparei slide, roteiro, nada. Eu vou reagindo, vou pausando os vídeos do Manzoli, são pelo menos 2 vídeos, e vou comentando sobre aquilo que ele está falando. E ao final vou deixar algumas dicas para vocês de leitura sobre essa questão. Então vamos logo lá ao que interessa. Bom, vamos começar com este vídeo aqui do Manzoli, então. Jerônimo e Tomás de Aquino mudaram de opinião? Parte 1 da tréplica ao diácono João Vitor Mariano. Vamos logo lá direto ao ponto que já deu o contexto. Não vai dar, vamos lá. E aí, quando nós vamos falar de especialistas em tomismo, eu tenho que ir naquele que é o maior do Brasil. E, para terror dos protestantes, é Carlos Nogué, considerado internacionalmente falando, né, o maior tomista do Brasil. Então, quando eu vou estudar sobre uma citação, se eu quero saber se uma citação é verídica e atribuída a Santo Tomás de Aquino, eu vou nos especialistas. E o maior tomista do Brasil, ou seja, Carlos Nogué, ele vai falar sobre
essa questão de mudança do pensamento de Santo Tomás de Aquino, e eu vou partilhar com vocês na tela, até para ficar mais fácil de vocês enxergarem, né, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Então nós temos aqui a fala de Carlos Nogueira. O que acontece? Carlos Nogueira vai dizer que Santo Tomás, no mínimo 3 vezes na sua vida, mudou esse pensamento, assim, ficou meio em cima do muro, assim como aconteceu com Jerônimo no tema cânon das Sagradas Escrituras, que nós nem entramos. E é por isso que eu usei esse exemplo. Vamos lá, sobre a Imaculada Conceição. Distingue-se da negação de Santo Tomás à Imaculada em pelo menos 3 momentos em sua vida, sobretudo no final. Carlos está dizendo aqui que em 3 momentos da vida de Santo Tomás é claro ver que ele acredita na Imaculada Conceição, sim. Sobretudo Uma correção, não é isso que o Nogueira está dizendo. Não é que em 3 momentos fica claro que São Tomás defendeu a Imaculada Conceição. O que o Nogueira está dizendo, se baseando em Lagrange, é que é possível distinguir 3 fases do pensamento de São Tomás. Primeiro que ele defendeu a Imaculada Conceição, depois ele a negou e depois voltou a defendê-la. Tá? Isso é um pouco diferente. tudo no final de sua vida, que é o que eu disse. Bom, aqui ele está usando um argumento de autoridade, que é uma falácia bem catalogada, né, pela autoridade. Na verdade, não. O argumento de autoridade não é falácia, tá? Ele é um argumento legítimo, desde que cumpra algumas condições, tá? Só que, de fato, este caso em específico, o diácono João Vitor Mariano incorre em falácia de autoridade, tá? Por quê? Vamos deixar o Lucas falar. Baseado em um único autor, que é o Carlos Nogueira. Não que eu esteja desprezando o Nogueira, longe disso. Mas aí a gente está falando de um autor só. Ele não é o único autor que vai falar sobre o assunto, tem vários outros. E aí ele fala, mas é o maior tomista do Brasil. Vamos considerar que seja de fato o maior tomista do Brasil. Será que se a gente fosse americano, tivesse tendo essa discussão lá nos Estados Unidos, ou fosse europeu, tivesse tendo essa discussão lá na Europa, a gente estaria trazendo o Carlos Nogueira como autoridade para discutir esse assunto? Será que o Carlos Nogueira, ele é conhecido, muito conhecido lá nos Estados Unidos, na Europa? Será que todo mundo usa ele como autoridade suprema para falar sobre esse tema? A resposta é não. O professor Nogueira não é referência nesse tema em específico, muito embora o seja em tomismo no modo geral, principalmente no Brasil. Mas sobre esse tema específico, de fato, temos que recorrer a autores que são autoridade nesse tema. E eu queria que o Banzoli citasse algum, né? Seria interessante ele citar para contrapor o Nogueira, porque se vão olhar ao longo do vídeo, ele não vai citar uma única autoridade que corrobora o que ele está afirmando. Ele vai basear no Bruno Lima, no blog Verdade Cristã, algo assim. Bom, eu posso citar muitas autoridades de especialistas neste tema específico que divergem da opinião do Banzoli, né? Desde o Johannes Rossi, o Mariano Espada, Francisco Morgó, João São Tomás, o Norberto Del Prado, o Padre Lumbreras, enfim, muitos. Mas vamos continuar. Para falar sobre o posicionamento de Tomás de Aquino, eu tenho minhas sérias dúvidas, né? Então, eu acho que se apoiar em uma única autoridade aqui é meio temerário. Mas, enfim, o fato é que o próprio Carlos Nogueira, apesar dessa citação que ele traz aqui, se você pesquisar um pouco sobre ele, você vai ver que ele já deu opiniões, e opiniões recentes, inclusive. Isso aqui é de 9 de junho do ano passado. Isso aqui é há menos de um ano atrás. E olha aquilo que ele vai comentar aqui sobre se Tomás de Aquino defendeu ou não defendeu que Maria contraiu o pecado original. Vou colocar mais um aqui na página para ficar mais fácil de ler. Aqui ele comentou o seguinte: uma página protestante não é a minha, é alguma outra. Para dar o contexto desse post do Nogueira. Em 2023, eu escrevi um artigo, o primeiro artigo que eu escrevi sobre esse tema para o site da Fraternidade Newman Brasil, sobre a Imaculada Conceição e São Tomás de Aquino, que foi em resposta a uma página protestante chamada História Reformada, em que eles haviam publicado 2 textos sobre esse tema, afirmando que São Tomás era inimigo da Imaculada Conceição. Então eu escrevi esse meu texto, um estudo grande sobre essa questão, umas 30 e poucas páginas. E a página me respondeu, eu respondi a página, ficamos debatendo no Facebook. E a página, um dos administradores, fez um post trazendo uma citação do professor Nogueira, de um breve texto dele, o São Tomás errou e Duns Scott acertou sobre a Imaculada Conceição, que é um texto bem pequeno que ele escreveu, para divulgação do curso dele, Maria Puríssima. Ao passo que o diácono João Vitor Mariano estava citando
este texto aqui. Vou mostrar para vocês. Este aqui, pra deixar claro, é o Compêndio de Teologia, Santo Tomás de Aquino. Esta edição aqui, da editora Concreta, foi traduzido pelo professor Noguer, Carlos Noguer. E tem um apêndice dele, apêndice 2, em que ele trata se e de que modo negou Santo Tomás da Imaculada Conceição. É este artigo, é este apêndice, que o diácono João Vitor Mariano está citando. Qual o ano? Deixa eu ver o ano da publicação deste livro. 2015. O texto do Noguer é de 2023. 8 anos depois, o Noguer mudou de opinião. Um pouco menos, né? Porque o curso dele, Maria Puríssima, é anterior. E o texto de divulgação, ele já nega o que aqui ele afirma. Então, e só para deixar claro também, aqui, Noguer, vocês podem ver na nota, até a conclusão, que será de todo nossa, seguiremos aqui algo livremente a Reginaldo, Garriga ou Lagrange. Então, Noguer aqui está seguindo aquele mesmo esquema do Lagrange, a tese da mudança, né? As 3 fases no pensamento de Santo Tomás sobre a Imaculada Conceição. Ele afirma, depois nega e depois volta a afirmar. Lá no comentário Ave Maria. Agora, bora voltar aqui. Então, esse foi o contexto dessa citação do Noguer. Então, foi esse artigo meu que suscitou toda a polêmica que chegou até o professor Noguer. Reproduziu perfeitamente certa fala minha aí que digo que não só São Tomás, mas outros marianos como São Alberto Magno, São Boaventura e São Bernardo, que chegou a pedir ao Papa que proibisse a festa da Imaculada Conceição, negaram esta, ou seja, a Imaculada Concepção de Maria. Ele vai dizer que existem 2 tipos de pessoas, os primeiros são católicos, muitos dos quais tomistas, que temendo o uso que os protestantes possam fazer dessa verdade, ou seja, que tais autores erraram, dizem que não é verdade ou tentam atenuar a coisa. Por exemplo, ele vai citar o autor lá, o Lagrange. Aí ele vai dizer, ali na nota 2, que traduzia de São Tomás o compêndio de teologia escrito concomitantemente à Suma Teológica, e ali diz o doutor comum da igreja claramente: Maria foi concebida com a mancha do pecado original. E é curioso ver tomistas, ao mesmo tempo, que desfiguram todo o magnífico ar metafísico de Tomás, fazer verdadeiros malabarismos para tentar negar que Tomás o tenha dito. Isso não é digno do nosso grande doutor, nem do nome tomista. E mais aqui, se a gente for nos comentários, tem um cara aqui. Esse aí sou eu, tá? À época eu comentei, fiz esse comentário para que o professor Noguer lesse meu artigo, né? Eu até encaminhei para ele um outro texto que eu escrevi, mais completo que esse, que é, inclusive, é o apêndice 2 do meu livro, Introdução Geral à Filosofia Tomista, e para que ele avaliasse, né? Ele, na época, estava doente, ia fazer uma cirurgia, leu, disse que discorda, ok, ficamos nisso mesmo, né? Então, o professor Noguer sabe do meu posicionamento, ele me conhece, não pessoalmente, mas me conhece. Ele escreveu o prefácio desse mesmo livro. E nessa questão, e ele deixa claro, né, inclusive nesse prefácio que ele escreveu para mim, a razão do porquê ele discorda de mim. Ele vai falar essa mesma coisa sobre o Compêndio de Teologia, do qual eu discordo e respondo, tá? Não no prefácio, não no livro, né, em outras ocasiões. Que diz que é da Fraternidade Newman Brasil e que defende a posição do Lagrange quanto à mudança de São Tomás a respeito da Imaculada. Para deixar claro para quem não sabe ainda, mas eu já abandonei esta posição que defendia nessa época aí. Hoje eu não creio mais nessa tese da mudança de São Tomás de Aquino, essa tese de Lagrange e outros autores, né? Hoje eu defendo que São Tomás nunca negou a Imaculada Conceição nos mesmos termos em que ela veio a ser proclamada dogma, porque a Imaculada Conceição que foi dogmatizada não era discutida ou ensinada pelos teólogos contemporâneos a Tomás de Aquino. A Imaculada Conceição proposta pelos autores naquele período eram imaculadas errôneas, até heréticas. São Tomás estava certo em se opor a elas, né? E os autores que cito provam justamente isso, tá? A gente vai ver mais daqui a pouco. Conceição ao final da sua vida. E o que responde o próprio Carlos Noguer? Ele responde: muito obrigado, mas convido a ler quando sair Minha Missão e Privilégio de Maria. Ali, creio, refutarei a sua tese.
Então, aparentemente, o que tudo indica, o Carlos Nogueira, ele não acredita mais que o Tomás de Aquino mudou de opinião ao final da vida dele. A não ser que o próprio Carlos Nogueira explique melhor pra gente. Talvez o próprio Diácono tenha o contato dele e consiga tirar essa dúvida com ele. Inclusive, aqui é meio estranho ele afirmar aquilo que ele tinha dito antes, porque se a gente for ver, cadê o vídeo dele? Ele usa aqui, nessa citação que o Diácono está fazendo de um texto do Nogueira, ele vai usar para corroborar a opinião de que Tomás de Aquino mudou de opinião em relação à Imaculada Conceição, ele vai usar aqui o compêndio de teologia. E aqui, quando o próprio Nogueira, ele vai usar justamente falar que ele negava claramente que a doutrina da Imaculada Conceição. Ou seja, como é que pode aqui nesse texto ele usar o compêndio de teologia em apoio ao fato de que Maria foi purificada do pecado original, se aqui, numa publicação bem recente do Carlos Nogueira no Facebook dele, ele está usando esse mesmo compêndio de teologia para falar que Tomás de Aquino negava a Imaculada Conceição. Não faz muito sentido. Inclusive, se você for no artigo original do Nogueira, você vai ver ele citar várias vezes com autoridade justamente esse Lagrange aqui, que é alguém que ele está criticando nesse artigo aqui, né, nesse post aqui que ele fez aqui. Então é uma coisa curiosa, né? Então, a minha opinião, provavelmente o próprio Nogueira deve ter mudado de opinião. Agora, se ele mudou ou não, só ele pode informar a gente. Mas parece que a visão do Nogueira é tanto quanto mais obscura do que esse simplismo que o Diácono está colocando. Agora, uma coisa interessante de você observar é que, independente do Nogueira ter mudado ou não ter mudado de opinião, do que ele pensa sobre isso, porque, como eu falei, ele não é uma autoridade suprema, infalível sobre esse assunto, é que, se você for ver, existem várias autoridades católicas tomistas que negam que Tomás de Aquino tenha mudado de opinião no final da sua vida, especialmente baseado nesse livro aqui. Que essa aqui é justamente a obra que... Só que detalhe, né? Grande parte desses que negam a tese da mudança de Lagrange, na verdade, também não compartilham da opinião do Banzoli. São autores ou que têm a mesma posição que a minha, porque eu me baseio nesses autores, eu conheço, eu li suas obras, seus artigos, seus opúsculos, ou defendem uma posição mais radical ainda, a que seja que São Tomás ensinou, ainda que implicitamente, a Imaculada em suas obras, tá? Então não é porque um autor discorda da tese da mudança que logo ele diz que São Tomás negou a Imaculada Conceição e pronto, acabou. Não é assim tão simplista como o Banzoli quer dar a entender. E ele poderia citar esses autores também, né? Seria interessante saber a quem ele se refere. Tomás de Aquino escreveu no finalzinho da vida dele, que o diácono, e não só o diácono, usa para dizer que Tomás de Aquino mudou de opinião no final da vida dele. Porque nessa obra, Tomás de Aquino supostamente teria dito que a Virgem Maria não incorreu nem em pecado mortal, nem em pecado venial, nem original. Só que se a gente for ver nessa obra aqui, que é uma obra, repito, uma obra de editores católicos e tomistas, eles vão simplesmente descartar essa parte de Tomás de Aquino. Por exemplo, aqui está justamente essa parte aqui, né, que se você for ver, está nem mortal, nem venial, não incorreu nem em pecado mortal, nem em pecado venial. Não tem o nem original ali. Aí eu pergunto, será que uma obra católica iria tirar do texto de Tomás de Aquino justamente uma parte que fala da Imaculada Conceição, sendo que os católicos, obviamente, acreditam nesse dogma? Por que um próprio católico que acredita no dogma da Imaculada Conceição iria descartar? O Corpus Tomístico é um site administrado pelo Dr. Henrique Alarcón, da Universidade de Navarra, na Espanha. E esta edição do Comentário Ave Maria é baseada, na verdade, é a edição de Mandonet, lá de 1920, mais ou menos, que é anterior à edição do Rossi. Giovanni Rossi é o estudioso tomista do século XX, italiano, que tem um trabalho defendendo a autenticidade deste texto, do Necker Originale. Eu tenho aqui no meu livro, inclusive, vou colocar aqui na página... Este aqui é o meu livro que eu escrevi sobre o assunto. Na verdade, eu organizei, né? Santo Tomás Imaculada Conceição, artigos e opúsculos, né? Eu organizei, ou seja, eu junto com os amigos traduzimos diversos opúsculos, artigos e, enfim, outros textos de autores que trataram sobre esse tema. E eu posso dizer para vocês que a maioria esmagadora dos autores que trataram especificamente desse tema discordam do Banzoli e defendem a opinião que eu defendo. Justamente por ler esses autores é que eu adotei esta opinião. Mas sobre a autenticidade do Necker Originale, para quem assiste a minha aula magna, já sabe a minha posição. O texto é autêntico. E aqui eu quero só mostrar para vocês alguns autores aqui.
uma lista dos autores que eu fiz, né? Nós temos aqui alguns autores que negam a Imaculada em São Tomás, de fato, né? Pedro de Arandazzi, Egídio Românio, Cabriolo, Palutano, muitos, né? Autores que defendem a Imaculada em São Tomás também são muitos, e de grande autoridade. Serafim Capone de Borrecta, João de São Tomás, Natal Alejandro, Mariano Espada, Perrone, Palmieri, Cornuti, enfim, muitos, né? Perigual, Salazar. Os que dizem que São Tomás negou formas errôneas da Imaculada Conceição e não se pronunciou sobre a forma correta, de Campi, Lombrera, Fitterhoff, Castagnoli, Alberto Del Prado, enfim. E essa lista aqui é incompleta, tá? Existem muitos outros. Mas eu quero mostrar para vocês este breve texto meu, né? O breve panorama das obras de Rossi, em que eu apresento a questão, o problema, né? O texto é esse aqui, ó. Ela é, pois, puríssima também quanto à culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal ou venial, né? O nec originale. Será que ele é autêntico ou não? É porque, de fato, em alguns manuscritos antigos, faltam esta passagem, este nec originale. O Rossi, na sua edição crítica, ele analisou 19 manuscritos e percebeu que o texto nec originale está presente em 16 dos 19, faltando apenas em 3 deles, que são manuscritos recentes. E tem aqui a foto de manuscritos, né, inclusive que foram conseguidos pelo Rafael Rodrigues, do site Apologistas Católicos, né? Agradeci a ele. Mandei esse texto, inclusive, para ele por e-mail, né? Ele entrou em contato comigo pelo Facebook. É possível observar que o nec originale está presente nos manuscritos mais antigos. Olha esse aqui, de 1282. Apenas poucos anos após a morte de São Tomás. Esse outro de 1323, outro do século XIV, todos com nec originale. Nec originale, nec originale. Né? Só que detalhe, essa edição crítica do Rossi, ainda ele consegue averiguar uma coisa interessante. No Codex Cadambrigiense, né, que se lê assim: Ipsa reni purissima fuit et quanto ad culpam quia nec originale, nec veniale, nec mortale peccado incurrit. Mas a palavra originale foi raspada. Aí ele comenta: certamente um sapientíssimo corretor, não um escriba, mas nem provavelmente algum leitor do século XIII ou XIV. Um erro de escriba suprimido por raspagem não é encontrado. Correções foram feitas por exagero ou um sinal de omissão. Aqui é possível ver que a palavra nec originale foi raspada. Em manuscritos posteriores, que se basearam nesse manuscrito cujo nec originale foi raspado, algum escriba, acrescentou ipsa virgo, a palavra ipsa virgo, tá? Tampouco este texto escapou de ser adulterado, substituindo essas palavras nec originale por ipsa virgo. Dictamen sobre Imaculada Maria Santíssima, Astorga só de raios. Enfim, na minha aula magna eu cito todas as fontes lá, eu posso disponibilizar para vocês esses artigos traduzidos, inclusive. Então, quem quiser, enfim, Rob Banzoli, se caso queira, posso disponibilizar para ele. Só que esse não foi o único trabalho de Rossi. Ele fez outros artigos. O trabalho de Rossi na década seguinte, em que ele veio confirmar a autenticidade da passagem, porque antes ele trabalhou com 19 manuscritos. Depois ele encontrou e trabalhou com 49 manuscritos, e o nec originale estava presente em 43 dos 49. Aqui eu tenho a citação. Aqui, ó. A lição genuína, documentada numericamente e qualitativamente pela tradição, é aquela que já em 1931 foi introduzida na edição crítica. Nec originale, nec mortale, e olha o que ele vai dizer. Dos 49 manuscritos examinados, 43 defendem a lição nec originale incurrit. Esse daqui já é um outro artigo do Rossi de 1954. A edição crítica é de 31. Em 54 ele analisa mais artigos. 49. E a descoberta de mais manuscritos, porque o Bruno Lima ele contesta, será que só existem 19 manuscritos? De fato, não existiam só 19, existiam muito mais. E o Rossi, analisando esses outros mais, ele só reforça a tese dele, não vem enfraquecer a tese, não. Vou colocar de novo na página que estava aqui.
Nem era esse. Depois eu volto aqui, vamos usar esse livro de novo. Vamos continuar. No sentido, e esse não é o único, tem vários. Esqueci o que eu ia mostrar para vocês aqui. Como eu falei, eu entrei em contato com os autores, os estudiosos da Comissão Leonina, porque a edição crítica do Rossi, ela é a edição referência, até hoje. Não é a do Mandonet, lá do Corpus Tomístico. Então esse argumento de autoridade do Banzoli cai por terra, porque a edição de Mandonet já foi superada, não é a edição crítica referência. A edição crítica referência é a do Rossi, que contém o Neque Originale. Esse é o atual estado da questão. Só que eu, não satisfeito com isso, entrei em contato por e-mail com os estudiosos da Comissão Leonina. Para quem não sabe, a Comissão Leonina é o órgão oficial da Igreja Católica que cuida de publicar as edições críticas das obras de São Tomás. E o Mark Milás, da edição da Comissão Leonina, me respondeu. Eu tenho aqui o e-mail dele, eu perguntei sobre a autenticidade do Neque Originale, e ele me respondeu. Vou colocar aqui para traduzir para o português. Senhor, sua mensagem chegou a mim. Para responder a sua pergunta, a edição da Ave Maria ainda não apareceu na edição leonina, onde terá lugar no volume 44/2. Entretanto, como claramente notou, que ele vai dizer, a edição de referência continua a ser de Giovanni Felice Rossi, de 1931. Caramba. Tomás de Aquino, Expositio Salutationis Angelicae, enfim, empresta. Ele vai dizer, é uma edição científica baseada em 19 manuscritos e a edição crítica em 75 manuscritos. Olha aqui, a edição da Comissão Leonina contará com 75 manuscritos. Se a edição crítica do Rossi tinha 19 e depois, em outro artigo, ele encontrou 49, a edição crítica leonina terá 75 manuscritos. E só diverirá texto de 1931 em pontos menores e certamente não no famoso, que é o Neque Originale, tá? Que lhe diz respeito. O editor Giovanni Rossi, que não estava isento de segundas intenções ou preconceitos, se você ler suas outras publicações sobre o assunto no Div Thomas de Piacenza, fez, no entanto, um bom trabalho crítico e restabeleceu a lição exata que havia desaparecido das edições desde Milão, 1488. Ok? Não devemos ler ipsa virgo, que não se encontra em nenhum manuscrito, mas Neque Originale em seu lugar. Então, Rossi conseguiu provar, e até hoje, a prova dele é aceita pela academia. É o atual estado da questão. Morreu o assunto. Não tem um que Banzoli contestar aqui. A edição crítica, a referência continua sendo do Rossi. E a próxima que virá, que será a definitiva, já não destoa disto. Vamos voltar aqui. Os autores católicos, tomistas, que vão negar que Tomás de Aquino tenha mudado de opinião no final da vida e vão falar que isso aqui foi um acréscimo, exatamente da forma que eu falei. E qual o argumento mais forte para falar que isso aqui é um acréscimo? Não é nem o fato de não estarem alguns manuscritos dessa obra aqui de Tomás de Aquino, o que por si só já é bastante suspeito, mas sim o fato de que nessa mesma obra aqui, Tomás de Aquino vai expressamente dizer que Maria incorreu no pecado original. Aqui eu baixei. Não, ele disse... A própria obra diz que Maria incorreu no pecado original e não, ele não vai encontrar isso expressamente, ou seja, dito com essas palavras. Achei essa obra aqui, traduzi para o português, o tradutor automático, e aí a gente vai ver aqui alguns trechos dessa obra, depois você pode conferir lá no latim e ver que está exatamente da forma que está aqui. Olha o que ele vai dizer, o Tomás de Aquino. Pois ela evitou todo o pecado mais qualquer outro santo depois de Cristo. Então a gente vai ver primeiro que Cristo era mais santo do que Maria. Ele continua. Pois o pecado ou é original, e disso ela foi purificada no ventre, ou mortal ou venial, e ela estava livre disso. Então veja que quando ele fala do pecado original, ele não fala que Maria estava livre disso, igual quando ele diz a respeito do pecado mortal venial. Não, ele diz que em relação ao pecado original, ela foi purificada no ventre, ou seja, ela foi concebida com o pecado original, mas em algum momento do ventre, antes dela nascer, ela foi purificada desse pecado. Essa era a visão de Tomás de Aquino. E mais adiante ele vai dizer, mas Cristo supera a Virgem abençoada, porque foi concebido e nasceu sem originalidade, sem o pecado original. Mas a Virgem abençoada, no original, ou seja, no pecado original, foi concebida, mas não nasceu. Aqui já se faz necessário apresentar essa distinção para o Lucas Banzoli, que parece ignorar. Uma distinção terminológica muito importante. É que para Santo Tomás, concepção não quer dizer a mesma coisa que concepção para Pio IX, ou seja, para o dogma, ou para nós hoje.
Quando Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, com o termo concepção, ele designa o início da existência da pessoa, quando a alma é unida ali ao embrião. A vida começa já na concepção, surgimento da pessoa, o primeiro instante de sua existência pessoal. Já para São Tomás de Aquino e para seus contemporâneos, a palavra concepção designava duas realidades. Portanto, é que existe a concepção ativa e a concepção passiva. A concepção ativa refere-se ao próprio ato conjugal entre o homem e a mulher, que dá origem a uma nova vida. O ato conjugal. Já a concepção passiva refere-se ao surgimento do embrião, do corpo, o feto da criança, ainda desprovido de alma racional. Então, a concepção, para falar de maneira mais didática, a concepção é o surgimento do corpo. A alma, por sua vez, ela é criada diretamente por Deus, ela não descende dos pais, ela é criada por Deus. E a isto chama-se animação. Então, enquanto a concepção é o surgimento do corpo, a animação é a criação e infusão da alma a este corpo. Entre um e outro vai cerca de 40 a 90 dias. 40 dias para os homens, 90 dias para as mulheres. Quando São Tomás diz que Cristo foi concebido sem pecado original, se refere ao fato de que eles criam, nesse período, que todo descendente seminal de Adão herda, por necessidade de natureza, o pecado original. Mas Cristo não descende seminalmente de Adão, porque ele foi concebido virginalmente. Ele descende materialmente, mas não seminalmente, porque ele não teve pai, mas teve mãe, então ele descende materialmente. Ao passo que Maria não foi concebida virginalmente, ela teve pai e mãe, Joaquim e Ana, São Joaquim e Santa Ana. Portanto, ela foi concebida sim em pecado original na terminologia de São Tomás. Ou seja, tanto na concepção ativa, que é aquilo que inicia a infectio carnis, que São Tomás chama, que é a infecção da carne, porque na doutrina tomista, de São Tomás, o embrião ainda não tem alma racional até a animação. Se não tem alma racional, este feto não é capaz de receber o pecado original, porque o pecado original ele tem por sujeito próprio a alma, mas o embrião, antes da animação, não tem alma racional, tá? Mas ele é capaz de receber uma outra coisa do pecado original, que é a chamada infecção da carne. Esta infecção da carne, infectio carnis, é que redundará na mancha do pecado original quando se der a animação. Quando a alma se unir àquele corpo, a alma será manchada pela infecção da carne e assim surgirá a mancha do pecado original, propriamente falando, que é o pecado original formalmente considerado. Tá? Tudo isso o Lucas carece de explicar, de compreender, ele parece confundir, porque ele lê concebido aqui, e ele atribui o significado que hoje atribuímos a esta palavra. Não leva em consideração o contexto histórico em que esta obra foi escrita. E isso é puro anacronismo. E o Lucas, que é professor de história, é historiador, não deveria cometer essas gafes. Vamos continuar. Exatamente aquilo que eu falei. Para Tomás de Aquino, Maria, ela foi concebida sob pecado original, mas ela foi purificada desse pecado em algum momento entre a concepção e o nascimento. Então a própria... Para ele defender isso, ele deve afirmar, ele deve demonstrar, trazer algum autor que defenda que concepção em Tomás de Aquino e Pio IX significam a mesma coisa. Isso ele não vai achar. Tá? Isso não vai achar. A obra que eles usam para dizer que Tomás de Aquino mudou de opinião em relação ao pecado original de Maria é uma obra que ele explicitamente está falando que Maria contraiu o pecado original. Olha aqui, ele deveria ter lido Lagrange, porque o próprio Lagrange resolve essa dificuldade, né? Porque já uma vez que a concepção se refere ao surgimento do corpo e a pessoa passa a existir somente na animação, quando São Tomás diz que Maria foi concebida em pecado original, ele não está negando a Imaculada Conceição. Está afirmando apenas que o feto ou embrião concebido, ele tinha em si a infecção da carne, que redundaria na mancha na alma quando se desse animação. A Imaculada Conceição, então, não está sendo negada. Porque o que Pio IX afirma não é o que Tomás de Aquino nega, e vice-versa.
para que eles entrassem em contradição, eles precisariam um afirmar e o outro negar da mesma coisa, o que não é o caso. Aqui há uma falácia da equivocidade, né? Que é a mesma palavra com sentidos diferentes que o Banzoli está atribuindo aqui. Tá? Há autores, inclusive, como o próprio Friedhoff, tem um artigo dele que está no meu livro, que ele vai dizer: quando Tomás de Aquino afirma que, que Maria ela foi concebida em pecado, mas não nascida, ele está apenas dizendo que o embrião dela foi concebido com o pecado original, daquilo que o embrião desprovido de alma racional era passível de receber do pecado original, que não era mancha, mas, como eu disse, a infecção da carne, infectious carnes. E ao afirmar isso, São Tomás está apenas afirmando a necessidade de Maria ser redimida por Cristo. Maria foi redimida por Cristo, o dogma da Imaculada Conceição não nega isto. São Tomás não está errado aqui. São Tomás estaria errado, veja só, isto aqui é até surpreendente, levando em consideração a terminologia de São Tomás. Se Tomás afirmasse que Maria foi concebida sem pecado original, aí então é que ele estaria em contradição com o dogma, porque isso implica em afirmar uma Imaculada não redimida. Porque quem é o sujeito próprio da redenção? É a criatura racional, a pessoa, mas a pessoa só passa a existir na animação. Se Maria fosse Imaculada na concepção, então ela não precisaria de redenção, não seria redimida. E isto denigre a imagem de Cristo que é Redentor universal. Ao afirmar que Maria foi concebida em pecado, São Tomás está afirmando que ela precisa de redenção. Só que ela só é passível de redenção no momento da animação, que é quando surge a pessoa, que é o sujeito próprio da redenção. Não antes. É por isso que ele nega uma santificação antes da animação. Tá? Isso está lá na Suma Teológica, terceira parte, questão 27, artigo 2. Continuar aqui. Então, será que ele mudou de opinião no decorrer da própria obra que ele estava escrevendo? Tipo, ele tinha uma opinião numa página e vira a página, na página seguinte já mudou de opinião, né? E nem fez questão de apagar aquilo que ele tinha dito. Obviamente, ele não mudou de opinião, ele não era esquizofrênico, ele não era louco. E, como já foi demonstrado, o texto também não está interpolado. Se o texto é autêntico e nós temos ali duas afirmações aparentemente contraditórias, a solução é conciliar os textos, o que o Banzoli parece querer ignorar, né? Anteriormente, não faz nenhum sentido, não é mesmo? E aqui está justamente aquele trecho que ele teria dito, né, que Maria não contraiu o pecado original, que nessa edição aqui, tá, eles simplesmente, né, tiraram do texto por entenderem que de fato não faz parte do original de Aquino, porque esses trechos aqui onde ele afirma explicitamente que Maria contraiu o pecado original são trechos que estão em todos os manuscritos de Tomás de Aquino, mas esse daqui, que ele teoricamente teria dito que Maria não contraiu o pecado original e que contradiz os trechos anteriores da mesma obra, são trechos que constam em alguns manuscritos, mas não em outros. Ou seja, é um trecho altamente suspeito, altamente duvidoso. Então, é só para deixar claro que isso que o Diácono fala, assim, com um grau de certeza que ele falou na outra vez lá no vídeo dele, e parece ter reiterado essa certeza nesse novo vídeo, não é dado como certeza pelos acadêmicos. É algo, assim, extremamente duvidoso e que contraria a própria obra. Então, da mesma forma que em Jerônimo a gente não pode afirmar que ele mudou de opinião, com Tomás de Aquino também não. Com a diferença de que com Jerônimo a gente pode ter ainda mais certeza de que ele não mudou de opinião, porque em nenhum momento ele vai falar que esses livros são canônicos, né? Que nem ele tinha falado explicitamente que eles não eram. Agora a gente vai entrar justamente na questão de Jerônimo. Vamos lá. Jerônimo. Agora, nesse vídeo foi tudo que ele tem para falar sobre essa questão, né? Nós temos um segundo vídeo do Banzoli também, é esse aqui, Carlos de Nogueira refuta o diácono João Vitor. É um vídeo que saiu depois, é uma continuação daquilo, é uma resposta, a resposta. Então, vou continuar, vou dar o play aqui. Oi gente, aqui é o Lucas e aqui estamos nós para mais um capítulo da saga de refutações ao diácono. Como eu falei no outro vídeo lá, que é tradição do canal ter uma vez por mês pelo menos uma live com o Célio sobre o dilúvio e um vídeo resposta ao diácono sobre o cânone. Então aqui é o dia do vídeo resposta ao diácono. Bom, ele gravou aqui, mais uma vez, eu não vou gravar, vou fazer igualzinho, foi um vídeo muito longo no canal, porque aí não tem muita retenção, fazer duas. Vamos para outra parte desse debate, concessão ou não, vamos ver agora o trecho que ele vai tratar sobre isso. E aqui ele está citando o Carlos Nogueira, que eu enalteço novamente, que é um grande tomista, né? Mas também não é isento de erros não, viu? Então o Lucas mostra uma fala do Carlos Nogueira de que
ele postou ali no Facebook um estudo de que o compêndio de teologia de Santo Tomás de Aquino claramente, essa foi a palavra utilizada pelo Lucas, vocês ouviram. Claro. Não foi a palavra usada por mim apenas, só para mostrar aqui que foi a palavra que o próprio Carlos Nogueira usou. Né? Vamos colocar aqui. Ele falou o seguinte: e ali diz o doutor comum na igreja claramente, Maria foi concebida com a mancha do pecado original. E eu só citei o Nogueira aqui como autoridade porque o próprio diácono tinha usado o Nogueira como autoridade. Lembra que como o próprio diácono admitiu que no vídeo anterior dele ele tinha se apoiado na autoridade do Carlos Nogueira, justamente, né, da autoridade do Carlos Nogueira, para falar que o Tomás de Aquino tinha mudado de opinião sobre a questão lá do dogma da Imaculada Conceição. Então, como ele usou o Nogueira como a autoridade, né, como uma grande autoridade, sumidade sobre esse assunto para abordar a questão, então eu fui atrás daquilo que o Nogueira pensa. E então é meio contraditório, ele está alegando aqui a autoridade do próprio cara que ele mesmo citou como autoridade no assunto, né? É meio complicado isso, mas beleza, vamos ver o que mais que ele vai dizer. Claramente uma oposição, uma objeção à Imaculada Conceição, o que é uma inverdade, minha gente. Nós vamos pegar aqui o original, vou colocar aqui para vocês na tela, o capítulo 224, tá? 224 do compêndio de teologia de Santo Tomás de Aquino, cujo título deste capítulo, 224, você pode conferir aí no original, é A Santificação da Mãe de Cristo. Em algumas traduções vai dizer a santificação da Virgem Maria, mas enfim. E eu marquei aqui o texto original, onde vai falar aqui, não somente do pecado atual ela foi isenta, mas também do original por uma graça e um privilégio especial. Aqui é uma tradução que eu estou fazendo. Então, aqui, o compêndio de teologia, na verdade, tem essa eminência clara de que Santo Tomás de Aquino acreditava na santificação da Mãe de Cristo, que é o título desse capítulo, nessa constância e nessa dimensão, não somente do pecado atual, ou seja, venial e mortal, né? Ela foi imune, mas do original por uma graça e um privilégio especial, né? Então, Santo Tomás de Aquino, neste compêndio de teologia aqui, inclusive esse é o argumento que nós utilizamos no outro vídeo, para mostrar que neste documento, Santo Tomás de Aquino enaltece e abona a questão da Imaculada Conceição. Ah, mas traduz aí pra gente, nós temos aqui a tradução que eu já tinha deixado pronta aqui. Deixa eu pegar aqui em tempo real com vocês. Essa aqui é a tradução de Dom Odilão Moura, se ele tivesse vivo, né? Nós teríamos, sem dúvida nenhuma, ele como um dos maiores tomistas do mundo, né? Vamos fazer aqui a pesquisa simples aqui, isenta. Aqui, ó, é o número 2, justamente daquele capítulo 224, se você quiser ir no original, tá bom? Ó, ela não foi imune apenas de pecado atual, como também por privilégio especial foi purificada do pecado original. Ponto final. Santo Tomás de Aquino aqui abonando, sim, a questão da Imaculada Conceição no documento que o Lucas tenta utilizar em detrimento deste pensamento do dogma da Imaculada. Bom, aqui então a gente viu que ele citou, vou colocar de novo aqui no texto, só para mostrar a tradução do cara que ele próprio falou que é um maior doutor aí, que se estivesse vivo hoje seria a maior autoridade. Primeiro ele tá falando do Nogueira, aí ele viu que o Nogueira falou o contrário daquilo que ele gostaria, aí ele tá falando agora desse outro cara aí, que beleza, pode ser uma grande autoridade, mas vamos ver o que a própria tradução dele mesmo vai colocar aqui, né? Ela não foi imune apenas de pecado atual, como também, por privilégio especial, foi purificada do pecado original. Note que o próprio cara que ele falou aqui, que é a maior autoridade sobre o assunto aqui, em tomismo e tudo mais, que fez essa tradução aqui, ele próprio vai falar que ela foi purificada do pecado original. Ser purificado do pecado original é diferente de ser isento do pecado original, ou seja, de não passar pelo pecado original. E o que vai provar isso, deixa eu ver aqui eu tô com o mesmo texto dele, tá? O mesmo texto que ele citou, que é a do Interessante é que ele abriu novamente o Corpus Thomístico, capítulo 224 do Compêndio de Teologia. Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver o termo latino. Deixa eu ver se está na qualidade maior aqui. Tá. Deixar em 1080p. Melhorou. Compêndio de Teologia. Deixa eu ver aqui. Aqui esse trecho aqui, eu vou colocar o mouse aqui em cima. Aqui. Primeiro, olha um texto aqui. Nec solum a peccado actuale immunis fuit. Nem só do pecado atual ela foi imune. Immunis fuit. Tá falando de imunidade. Ela foi imune não só do pecado atual. Seredian
ab originale, mas também do original. Speciale privilegio mundata. Olha o termo que ele utiliza. Mundata. Guardem bem este termo, mundata. E aí vocês podem ver que a própria tradução que o Google faz é bem semelhante à tradução que o doutor lá, que o Diácono citou, faz. Ela não estava apenas livre do pecado real, mas também purificada por um privilégio original e especial. Aqui, na verdade, é o do pecado original que Tomás de Aquino falava. Ou seja, aqui ele está falando de uma purificação de Maria do pecado original. E não que ela foi isenta do pecado original. É diferente, você ser purificado de alguma coisa é diferente de você não passar por aquilo. Então, por exemplo, poderia dizer que fulano de tal, depois de jogar bola durante 2 horas, ele ficou todo suado e aí tomou banho para se purificar desse suor. Será que isso significa que ele não passou pelo suor, ele não teve suor nenhum? Não, significa que ele teve suor, mas ele foi purificado através do banho, no caso, né? Um detalhe aqui, porque novamente o Banzoli comete esse erro de atribuir os significados contemporâneos a palavras em textos escritos séculos antes, né? Em Tomás de Aquino e nos autores escolásticos, a palavra purificasse, purgasse, ou aqui no texto mundata, como nós vimos, não designa tão somente uma purificação de uma mancha precedente, ou seja, não é necessário que a pessoa tenha tido a mancha e depois tenha sido limpa desta mancha para poder ser dito que essa pessoa foi purificada desta mancha. Ela pode ser dita mundata ou purificada de uma mancha que ela ainda não possui, mas que tinha iminência a possuir. Estava próximo de possuí-la. Se ela foi preservada de incorrer naquela mancha, ela já pode ser dita mundata. Nós temos esse texto utilizado, inclusive eu vou pegar até o Corpus Tomístico aqui. Tá aqui, ó. Corpus Tomístico, o index, é o mesmo site aqui, vocês podem ver. Eu joguei aqui a palavra mundata, declinada para o caso acusativo. Segundo caso em que esta palavra aparece, é a mesma palavra, tá? É mundata, aqui só está no acusativo. Suma Teológica, terceira parte, questão 31, artigo 1, resposta ao primeiro argumento. Olha o que ele vai dizer, que São Tomás vai dizer. Ad primo ergo discende quod Christo non subit carne humani generi subitam peccado, seri ab hominem infectione peccadi mundatam. Para deixar mais claro isso aqui, vou colocar aqui para traduzir para o português, no caso 2. Olha aqui. A primeira resposta, então, que Cristo não assumiu carne humana sujeita ao pecado, mas purificado de toda infecção do pecado. Então, nós temos aqui o mesmo termo que é atribuído a Maria, que ela foi mundata, ou purificada do pecado. Este mesmo termo é atribuído a Cristo, dizendo que ele, a carne do seu corpo, foi purificada de toda mancha ou infecção do pecado. Ora, segundo Lucas Banzoli, a palavra purificado, purificação, mundata em latim, só pode ser atribuído àquela coisa que passou pela mancha e então foi limpa. Mas assim Cristo seria pecador. Mas obviamente o Banzoli não vai conceder nisso, então ele tem que dar o braço a torcer e admitir que a palavra purificação não se atribui somente a pessoas que tiveram a mancha e depois foram limpas da mancha. Cristo aqui, São Tomás está dizendo que Cristo foi purificado, mas porque ele não incorreu em nenhuma infecção do pecado. Então não há necessidade de uma mancha precedente para que a pessoa seja purificada ou mundata. Eu acho que eu tenho aqui os slides. Inclusive, tá aqui. É um argumento, o mesmo argumento do Banzoli foi utilizado por um rapaz com quem eu estou debatendo. Ele vai dizer o seguinte, ó, Aquino confirma que Maria foi ausente de todo tipo de pecado, mas ele mesmo distingue essa ausência. A distinção é a seguinte: pecado venial, o pecado ou os pecados mortais e veniais, pessoais, nunca foram cometidos por ela, visto que ela foi livre deles. Tá. Tá aqui a passagem. O pecado ou é original, e isto ela foi purificada no útero, ou mortal e venial, isto ela foi livre. Deles ela foi livre, né? Ele não afirma que ela foi livre do pecado original, mas diz e isto ela foi purificada no ventre. Ou seja, Aquino não só não faz que ela foi livre do pecado original, o que já basta, como também esclarece que ela perdeu o pecado original no útero, o que obviamente não poderia ser o caso se ela nunca o tivesse contraído. O que não procede, não é verdade.
E aqui é a minha resposta, né? A força do argumento está na expressão eristo fuit mundata in útero, algo mais ou menos, e disso foi limpa no útero. Se argumenta que essa mundata só pode significar a presença de uma mancha prévia, mas isso não procede por uma série de razões. Tá aqui. O sentido da palavra mundata não pode limitar-se a uma pureza relativa, isto é, aplicando-se depois de uma mancha precedente, pois, nesse caso, a bem-aventurada Virgem não teria alcançado, como disse Santo Totô, ao mais alto grau de pureza que uma criatura pode ter abaixo de Deus. Lembrem que Maria tem a santidade maior dentre as criaturas, abaixo somente da de Cristo. Se fosse o caso, ela não teria uma santidade maior abaixo somente da de Cristo, caso ela tivesse tido o pecado depois sido limpa dela, deste pecado. Porque isto é o que acontece com todas as criaturas que são batizadas, né? São limpas do pecado depois de tê-lo contraído. Para Maria ter a santidade maior de todas as criaturas, seria necessário que ela nunca contraísse o pecado original. E detalhe, contraísse o pecado original segundo a nossa terminologia atual, que depois eu vou explicar sobre isso. O mais alto grau de pureza que uma criatura pode ter. Haja visto que então ela seria inferior aos anjos, nos quais nunca houve pecado, né? Mas esse termo pode muito bem ser aplicado sem a existência de uma mancha precedente. Haja vista que Santo Tomás se valeu dessa expressão depois dos Santos Padres, de Santo Agostinho, que também na sua obra aqui, do Pecado de Morte, a de Reminiscência, livro 2, capítulo 24, usa o termo mundata, também aplicando-se no sentido de sem ter uma mancha precedente. Fulgêncio Ferrando, Epístola Anastácio, etc. Depois dos escolásticos, tais como Hugo de São Vito, Pedro Lombardo e vários outros. Todos estes autores aplicam o mesmo termo ao nosso Senhor Jesus Cristo, o homem-deus, o qual obviamente não pode ser entendido no sentido de uma limpeza após uma mancha prévia. E aqui nós temos o próprio Santo Tomás utilizando o termo mundata a Cristo. É aquela passagem que eu citei lá no Corpus Tomístico. Também Magre Malou disse perfeitamente: na ordem sublime da graça, essas expressões, limpar, purgar, não supõem nenhuma mancha atual, senão um aumento de pureza. Assim é que São Dionísio, o Areopagita, descreve as purificações e as purgações que se operam na hierarquia angélica, onde o pecado jamais penetrou. Tudo isso daqui foi tirado do livro lá Mariologia Tomística, do Francisco Morgó. Aqui nós temos a conclusão dele, né? Por consequência, toda divergência está nas palavras e não nas coisas. Então, a divergência entre Tomás de Aquino e o dogma só está nas palavras, não no significado delas. Santo Tomás não nega, pois, o que a igreja afirma, saber a isenção de todo pecado, ainda que original, desde o primeiro instante da concepção de Maria. A contradição é aparente, não verdadeira. Bora voltar aqui para o Bonzoli agora. É uma linguagem que qualquer pessoa entenderia naturalmente. Então, você ser purificado de algo é diferente de dizer que a pessoa não passou por esse algo. Novamente, anacronismo, só para lembrar. O que prova que é exatamente esse o entendimento de Tomás Aquino é que na própria sequência do texto aqui, ele vai falar exatamente isso. Olha que ele vai falar, vou colocar aqui o trecho que o diácono ele não colocou ali a tradução, que nem ele fez lá com o texto de Jerônimo, que ele colocou toda a tradução na tela, ele não colocou nesse caso aqui. Mas se a gente for ver aqui o que o próprio tradutor vai colocar, vamos ver o que ele vai dizer. Na verdade, era necessário que fosse concebida com o pecado original, pois foi concebida a partir da mistura de ambos os sexos. Deixei, inclusive, traduzir aqui automaticamente em português. Aqui vocês podem ver como claramente a visão que Tomás de Aquino tinha é oposta daquilo que o diácono está falando, e inclusive é exatamente aquilo que o Carlos Ogué falou aqui, né, no post dele. Inclusive eu vou usar aqui o próprio texto, já que ele falou que isso aqui é a melhor tradução que tem, de uma grande autoridade no assunto, do autor lá católico que ele está citando, então vamos citar aqui a tradução que ele próprio colocou na tela, né, e já não precisa nem porque alguém poderia falar, Lucas, aquilo ali é uma tradução do Google, né, aquilo ali não é muito confiável. Vamos ver então a tradução que o próprio diácono colocou aqui, vamos ver. Contudo, convinha que ela fosse concebida com o pecado original, porque foi concebida de união de dois sexos. Só ela, com efeito, foi reservado o privilégio de, sendo virgem, conceber o Filho de Deus. A união dos sexos, que após o pecado do primeiro pai, não se pode realizar sem libidinagem, transmite a prole o pecado original. Além disso, se ela não tivesse sido concebida com o pecado original, não teria necessidade de ser remida por Cristo, e assim, Cristo não seria o Redentor universal de todos os homens, o que também degradaria a dignidade de Cristo. Deve-se, pois, ter que ela foi concebida com o pecado original, mas dele purificada de algum modo especial. Tá. Eu tenho aqui o compêndio
138, tá. De teologia. Tá, eu tenho tanto da edição do Nogué, né, que vocês viram. Tradução do Nogué, quanto esta da tradução do Dom Odilon Moura. Tá, é a mesma edição que eles estão usando. Esta aqui é a passagem que eles estão lendo. Número 2 aqui, ó. Ela não foi imune apenas do pecado atual, como também, por privilégio especial, foi purificada do pecado original. Veja, se São Tomás está dizendo que ela não foi imune apenas do pecado atual, é porque ela foi imune de outro pecado que não atual, qual seja o original. Ele vem dizer que foi por um privilégio especial que ela foi purificada do pecado original. Eu já esclareci essa questão do purificada e essa questão de concebida. Tem a ver com a terminologia, que é uma questão que o Lucas Banzoli ignora. E uma coisa que ele deveria ter feito, o Banzoli, é ter lido a nota de rodapé. Esta edição tu encontra facilmente na internet. Tu pega, vem na página 138 e tu lê a nota. Olha aqui, nota 52. Vem aqui. Tu vem aqui e tu vai ler o seguinte. O Dom Odilon Moura. Parece que a doutrina de Santo Tomás sobre a Imaculada Conceição tenha passado por 3 fases. Primeiro, ele afirmou a isenção do pecado original na Virgem, comentário sentenças, né? Depois, para que fosse salva a universalidade da redenção operada por Cristo, negou ter a Virgem sido totalmente isenta do pecado original. Suma Teológica, terceira parte, questão 27, artigo 2. Finalmente, de modo claro, aqui ó, finalmente, de modo claro, propôs a verdade da isenção total de todo pecado original na Virgem. É aquela obra, Expositio sobre Salutazione Angelicam, ou Comentário Ave Maria. Então, Dom Odilon Moura defende esta mesma opinião do Lagrange. Era só ele ter lido a nota na mesma página, literalmente na mesma página. Tá? Então, tentar colocar Dom Odilon Moura contra o que o João Vitor Mariano está defendendo é um tiro no pé do Banzoli, porque na verdade ele deixou de ler a nota de rodapé aqui que apoia a tese do João Vitor Mariano, a qual eu não concordo, tá? Eu discordo disso aí. Atualmente, eu posso dar os motivos aqui do porquê eu não concordo. Na verdade, eu já dei os motivos na minha aula magna sobre essa questão. Mas resumindo aqui, esta obra de São Tomás, o Comentário Ave Maria, é anterior à terceira parte da Suma Teológica, onde ele pretensamente teria negado a Imaculada Conceição. Se São Tomás mudou de ideia neste Comentário Ave Maria, tem um problema, porque esse Comentário Ave Maria é anterior à terceira parte da Suma. Então não é que São Tomás mudou de opinião. Na verdade, tanto na Suma Teológica quanto no Comentário Ave Maria, São Tomás não está negando a Imaculada Conceição como nós a conhecemos hoje. Essa é a questão. Exatamente aquilo que eu tinha falado. Ela foi concebida com o pecado original, mas mais tarde ela foi purificada. Olha o que o Tomás de Aquino vai explicar aqui na sequência, como e quando ela foi purificada. Vamos lá. Efetivamente, alguns são purificados do pecado original após terem saído do útero materno, como os que são santificados pelo batismo. Outros, porém, são santificados por certo privilégio da graça quando ainda estão no útero materno, como se lê a respeito do profeta Jeremias. Antes que eu te formasse no útero, eu te conheci, e antes que saísses do seio materno, eu te santifiquei. Sabemos também o que foi dito de João Batista pelo anjo. Será repleto do Espírito Santo ainda no útero de sua mãe. Ora, não se pode pensar que Deus tenha denegado à sua própria mãe o que foi concedido ao profeta e ao precursor de Cristo. Por isso, crê-se que ela foi santificada quando ainda estava no útero, antes de libertar-se dele. A santificação da Virgem não precedeu a infusão da alma ao seu corpo. Se tivesse precedido, ela jamais estaria sujeita ao pecado original, e assim não necessitaria da redenção. Aí depois disso vai cortar aqui, porque ele não citou mais, mas vamos ver aqui como é que está na própria tradução aqui que o Google faz. Pois somente uma criatura racional pode estar sujeita a pecado. Da mesma forma, a graça da santificação está primeiro enraizada na alma e não pode atingir o corpo senão através da alma. Por isso, deve-se acreditar que após a infusão da alma, ela foi santificada. Sua santificação foi maior que a de outros
santificados no ventre, pois outros que são santificados no ventre são de fato purificados do pecado original, mas não lhes está previsto que não possam pecar depois, pelo menos venialmente. Então olha que interessante que ele vai dizer aqui, todo o contexto, aqui eu vou citar mais uma vez, pausa o vídeo, leia de novo se você quiser tudo aquilo que ele vai dizer aqui, todo o contexto vai ser que para Tomás de Aquino, a Virgem Maria, ela contraiu o pecado original, ela foi concebida no pecado original, mas ela foi purificada do pecado original em algum momento antes de nascer. Veja, a passagem que ele está citando aqui já desmonta o que ele está tentando afirmar. Porque mais abaixo aqui, o próprio São Tomás ele vai dizer que a santificação de Maria não precedeu a infusão da alma. Então já temos uma distinção aqui entre a infusão da alma, que é chamada de animação, e o surgimento do corpo, que é a concepção. Então toda essa passagem, todo esse contexto em que São Tomás está falando que Maria foi concebida em pecado, ele está fazendo referência a esta concepção, que é o surgimento do corpo desprovido da alma racional. Porque só a criatura racional, como ele mesmo leu, é capaz do pecado original, é sujeito do pecado original. Então, São Tomás não está afirmando nada contrário ao dogma aqui, não está negando a Imaculada Conceição. Tá? Para negar, ele precisa, nos termos de São Tomás, ele precisaria afirmar que Maria foi animada e que na animação ela contraiu a mancha do pecado original. Tá? Só que isso ele não faz. Ou seja, enquanto ainda estava no ventre. Depois dela ter sido concebida, depois da infusão da alma, aí depois disso é que Maria ela vai ser purificada. É interessante isso daqui, porque São Tomás ele nega que a santificação foi antes da infusão. Ele diz que foi depois da infusão. Só que eu tenho aqui, vou ler aqui com vocês que é melhor, nos slides, lá pro final dos slides. Débito no pecado. Os slides, daqui são os slides que eu utilizei na aula magna, né, sobre essa questão. Do sionismo, a questão da posteridade de tempo aqui. Deixa eu explicar para vocês isso aqui novamente. Para quem já viu a aula, talvez fique um pouco repetitivo, mas para quem não viu, isso aqui é muito importante. Nós podemos dizer que uma coisa é posterior à outra, ou que algo aconteceu depois de outro algo, em dois sentidos, ou com posterioridade de natureza ou com posterioridade de tempo. Posterioridade de natureza, vou começar com a de tempo, né? Eu inverti aqui no momento, mas enfim. Posterioridade de tempo é aquela que todos estamos acostumados. Tanto que em um contexto informal, costumamos usar a palavra posteridade quase que exclusivamente nesse sentido. Pois bem, a posteridade de tempo é aquela que se dá entre um antes e um depois, segundo a medida do movimento. Isto é, essa posteridade envolve mudança, envolve vir a ser. O tempo ele tem três termos: presente, né, o passado e o futuro. Se se nega que alguma coisa aconteceu antes, ante em latim, não se pode concluir que ele aconteceu depois, post, pois pode ter acontecido no instante e no mesmo instante de alguma outra coisa, né? Porque se eu falo antes ou depois, eu estou falando com referência a alguma coisa. Antes de que, depois de que, né? A coisa pode ter acontecido no mesmo instante, ou seja, se tem três termos, é necessário negar dois para poder afirmar um outro. Santo Tomás, ele não faz isto. Ele nega que foi antes e conclui que foi depois. Ele deixa de considerar a santificação no mesmo instante da animação. Tá? Agora, o que é posteridade de natureza? Um exemplo é a da espécie com respeito ao gênero. De fato, no tempo, qualquer ente que pertence a um gênero pertence ipso facto a uma espécie. No entanto, logicamente considerado, o gênero antecede a espécie, pois resulta da contração daquele mediante o acréscimo da diferença específica. Por isso se diz que a espécie é posterior ao gênero como uma posteridade de natureza ou lógica, e não de tempo, tá? Assim, por exemplo, qualquer pessoa é brasileira e paraense ao mesmo tempo, mas, logicamente considerado, ela é antes paraense do que brasileiro, porque o Pará está contido pelo Brasil. Então, o Brasil está para o Pará como o gênero está para a espécie. Tá. O Del Prato vai dizer o seguinte, ó. Ele vai citar o Código de Liber 6, artigo 7 de São Tomás, também a Suma Teológica, né? Em que São Tomás diz que a santificação foi depois, ou imediatamente depois a santificação foi imediatamente depois da animação. Ele vai dizer, cito post conceptione indica posteridade não de tempo, mas de razão e ordem. Caso contrário, a conclusão não se seguiria necessariamente, pois no tempo há três termos, aquilo que eu falei.
passado, ante, presente, in e futuro, post. E não se pode concluir passando do ante ao post sem incorrer em um erro grave de lógica, já que só se pode concluir dessa forma se se trata de posteridade de ordem ou natureza, que possui apenas 2 termos e não 3, como a distinção de tempo. Santo Tomás, ao provar a impossibilidade de que a santificação ocorra ante animatione, conclui que ocorre post animatione. Assim, ele considera apenas 2 termos, o que fica claro se não quisermos atribuir a ele um erro de lógica que se trata de uma posteridade de ordem e não de tempo, pois, como já foi dito, a distinção de tempo tem 3 termos, enquanto a distinção de ordem ou natureza tem apenas 2, permitindo concluir corretamente que, ao negar após um dos 2 termos e aceitar o outro, trata o angélico de posteridade de ordem, natureza, não de tempo. Assim fica claro que se pode argumentar, não é ante-animazione, logo é post-animazione. De uma maneira mais simples, o Mariano Spada vai argumentar a mesma coisa. No exame crítico, número 58, ele vai dizer: se essa posteridade fosse entendida como sendo de tempo e não de natureza, a conclusão de Santo Tomás seria ilegítima, pois ele não prova essa conclusão diretamente, mas a deduz depois de ter provado que Maria não foi santificada antes da animação. Agora, a prova do contrário vale quando os opostos são contraditórios e quando não há nenhum meio termo entre eles, de modo que, não se verificando o primeiro, deve-se verificar o segundo. Mas entre o tempo anterior à animação e o tempo subsequente à mesma, há o próprio ato da animação. Portanto, do fato de Maria não ter sido santificada antes da animação, não se pode deduzir que tenha sido santificada depois da animação, pois poderia tê-lo sido no próprio ato da animação. Contudo, para que a dedução seja conclusiva, a posteridade de que fala Santo Tomás deve ser entendida como sendo de natureza e não de tempo, né? Aqui tem a objeção do padre Manuel Coelho, né? Ele levanta 7 objeções, eu peguei as mais fortes aqui. No vídeo lá eu dou a solução da questão, né? Enfim, vocês que estão com curiosidade sobre isso, se o Banzoli quiser utilizar os argumentos do Coelho, reforçá-los, enfim, tira um print aí, pode fazer o que tu quiser. Se é que ele entendeu os argumentos de Del Prado e Mariano Spada, né? Porque Banzoli não é dado a filosofia. Mas vamos continuar. Ou seja, ela foi purificada em algum momento desses 9 meses entre a concepção. Aqui é mais uma prova que ele não entende o que é concepção. É isso. Purificada. Ou seja, ela foi purificada em algum momento desses 9 meses entre a concepção e o nascimento. Inclusive. Não é 9 meses, Banzoli, porque a concepção não tem o mesmo sentido que hoje. Hoje se passa de fato 9 meses entre a concepção da pessoa e o seu nascimento, porque com a palavra concepção hoje designamos o início do surgimento da pessoa. Mas nesse período, concepção é outra coisa, tem outro significado, tá? Ela foi purificada em algum momento depois da animação, com posteridade de tempo, tá? Como ele fala concepção, ele atribui à palavra o mesmo significado que é atribuído hoje. Maria não poderia ser santificada em qualquer momento depois da concepção, mas em algum momento a partir da animação. Portanto, não são 9 meses, porque a animação se dá somente depois, no caso de 40 dias para os homens, 90 dias para mulheres, segundo a doutrina da animação tardia. É só pesquisar o que é animação tardia em Aristóteles e ver que São Tomás e os demais escolásticos eram adeptos dessa teoria. Então não são 9 meses, tá? 8 meses, 7 meses, a depender, né, de quanto tempo demorou para a alma ser infusa ao feto de Maria, segundo a opinião dos contemporâneos de São Tomás. Inclusive, o próprio Tomás de Aquino, ele vai dizer aqui, vamos mostrar aqui novamente, que ele vai falar de outros que também são santificados no ventre e são, de fato, purificados do pecado original. Então, para Tomás de Aquino, não era algo super incomum, assim, de da pessoa ser purificada do pecado original. Não era um privilégio exclusivo de Maria, que nem a Igreja Católica Romana afirma hoje. Não, ele fala aqui de outras pessoas que também foram purificadas do pecado original no ventre. O privilégio que Maria teve, nas palavras de Tomás de Aquino, a visão que Aquino tinha, não era de ser a única que foi purificada do pecado original no ventre, mas sim de ser a única que, depois de ter sido purificada do pecado original no ventre, ela não pecou mais depois que nasceu.
É essa a visão de Tomás de Aquino. E não que ela foi a única que não contraiu o pecado original. Isso não existe na teologia do Tomás de Aquino. Então a gente vê que toda a teologia que ele vai fazer aqui é claramente que vão, mais uma vez, mostrar aqui o texto que o diácono colocou na tela, mas não citou, infelizmente. Quando ele diz aqui que ela foi concebida com o pecado original, e mais uma vez, mais aqui em seguida, se ela não tivesse sido concebida com o pecado original, não teria necessidade de ser remida por Cristo. E tem vários outros momentos aqui que ele vai reiterar que ela foi concebida com o pecado original, mas dele purificada de algum modo especial. A gente já viu que para ele essa purificação ocorreu depois da concepção e não antes, que nem está na teologia católica. Então aqui está completamente refutada essa parte com o próprio texto que o diácono cita, né? Infelizmente o diácono falou que foi um tiro no pé que eu tinha dado ao falar, né, em outra ocasião, mas aqui a gente viu que o tiro no pé foi ele mesmo que deu, né, ao colocar na tela a tradução de alguém que ele próprio falou que era uma grande autoridade no assunto, né, no assunto do tomismo. E vou mais uma vez reiterar que a outra autoridade que ele estava citando antes de falar dele era justamente o Carlos Noguet, que o próprio Noguet vai falar que o doutor comum, né, aqui no compêndio de teologia, o Tomás de Aquino, ele claramente vai dizer que Maria foi concebida com a mancha do pecado original. E quem disse isso é justamente o Carlos Noguet, que ele colocou como a maior autoridade. Ele falou que é o terror dos protestantes, nas palavras dele. Lembra que ele tinha falado isso, por ser a maior autoridade em tomismo no Brasil. Então, Tirar uma dúvida aqui com vocês agora ao vivo aqui. Mancha do pecado original. Aqui o Noguet pode estar se referindo. Parece sim, mancha do pecado. Porque, portanto, como para bem-aventurada Virgem Maria, fez-se mãe de Deus, tanto foi conveniente que fosse purificada de excelentíssima pureza, pela qual fosse congruente com tal filho, e por isso deve-se crer que foi isenta de toda e qualquer mancha de pecado, não só mortal, mas também venial. Toda e qualquer mancha aqui, ele menciona mancha. Entendi. A interpretação que ele dá de mancha do pecado original é que ele entende mancha no sentido formal. Entendi. Tá. Vamos ver o que significa contrair o pecado original em São Tomás de Aquino. É este livro aqui, que é o meu livro. Rapaz, tem muita... Tá aqui. Em algumas obras de São Tomás, seja no Compêndio de Teologia, seja na Suma Teológica ou no Code Libet 6, São Tomás reitera que Maria, de certo, contraiu o pecado original e depois foi purificada. E como logo antes o evangélico havia afirmado que Maria foi santificada no útero deste mesmo pecado original, quanto à mácula pessoal, restaria apenas que Maria de fato tenha contraído a mácula pessoal e depois tenha sido purificada desta. Aí isso eu respondo. Daqui é um texto meu que escrevi em resposta a um rapaz com quem debati. Para nós, contrair o pecado original e conceber-se no original são o mesmo que ter a culpa original em ato. No entanto, contrair o pecado original e conceber-se no original, para Aquino, não significa isso. Provarei isso pelo próprio Aquino, ao se questionar se Cristo contraiu alguma fraqueza corporal. O anjo da escola responde. Aqui já é um texto de São Tomás, Suma Teológica, terceira parte, questão 14, artigo 4, solução do artigo. A palavra contrair implica uma relação entre causa e efeito, isto é, diz-se contraído o efeito simultâneo e necessariamente resultante da sua causa. Ora, a causa da morte e outras misérias da natureza humana é o pecado, pois pelo pecado entrou a morte neste mundo, na frase do apóstolo, Romanos 5,12, por onde diz-se propriamente que contraem os referidos defeitos que neles incorrem como uma consequência do pecado. Ora, Cristo não tinha esses defeitos como consequência do pecado, por onde é claro que Cristo não contraiu as referidas fraquezas, como se as tivesse em consequência do pecado, mas por vontade própria.
E aqui a explicação. A interpretação de São Tomás é clara. Não é o mesmo ter as misérias corporais e contraí-las. Cristo teve defeitos corporais, mas não os contraiu. Ele teve defeitos corporais porque os assumiu por sua vontade, não porque os contraiu por pecado. De fato, Cristo não teve pecado original e, portanto, não teve defeitos corporais como efeitos necessários desse pecado. Ou seja, ele não os contraiu, porque não teve a causa necessária desses defeitos. No entanto, ele teve porque os aceitou voluntariamente. Então, São Tomás está dizendo o seguinte, pela palavra ou pela voz, contrair, designa-se o quê? Disse o contraído o efeito simultâneo necessariamente resultante de sua causa. Então, contrair é uma relação de causa, de efeito para causa. Disse contraído aqueles efeitos que se incorrem porque a causa desses efeitos se dá no sujeito. Então, se o sujeito ele tem a causa, ele contrai os efeitos dessa causa. Ora, Cristo não teve o pecado original. Portanto, ele não contraiu os defeitos desses pecados, dos pecados originais. O ter fome, o ter sede, o adoecer, ou até morrer, né? Porque o salário do pecado é a morte. No entanto, Cristo teve fome porque Cristo jejuou. Cristo teve sede, ele diz no alto da cruz, tenho sede, e Cristo morreu. Todos esses são consequências devidas ao pecado, mas Cristo não teve pecado. Cristo teve os efeitos, mas não teve a causa. Então não é dito que Cristo contraiu, porque contraídos são os efeitos que se dão simultânea e necessariamente com a causa. Mas Cristo não teve pecado, portanto não é dito que ele contraiu esses defeitos. Mas Cristo teve esses defeitos, mas não contraídos, mas assumidos livremente. Aqui, no verbo contrair, em aquino, entende-se a ordem dos efeitos em relação à causa. E um efeito é dito ser contraído por alguém quando ele incide sobre a causa com a qual é necessário que o efeito se una. Assim, quando a alma de uma criança é contaminada pela mancha do pecado original, imediatamente e simultaneamente essa criança é dita contrair defeitos corporais, por exemplo, enfermidades, mesmo que ainda não esteja em ato, porque ela sofre a causa, ou seja, o pecado original, cujas enfermidades corporais são efeitos necessários. Assim distingue-se ainda mais o contrair do incorrer. Uma criança é dita ter contraído a morte e as enfermidades por conta do pecado, mesmo que não tenha nem morrido nem ficado enferma. Contraiu, mas ainda não incorreu. Já Cristo padeceu a morte, logo incorreu na morte. Mas não é dito que contraiu a morte, como aqui no mesmo diz na passagem acima. Assim, da mesma forma que alguém é dito contrair defeitos corporais, imediatamente ele incide sobre sua causa. Assim, alguém é dito contrair o pecado original, porque ele incorre sobre sua causa, infexo carnis, que Maria teve, da qual o pecado original segue necessariamente. O doutor Angélico ensina que o pecado original é um efeito necessário da infecção da carne. Portanto, as afirmações de São Tomás, todos que derivam de Adão pelo caminho seminal contraem o pecado original, ou a bem-aventurada Virgem contraiu o pecado original ao ser concebida segundo a concupiscência da carne, o quê? Significam apenas que todos têm a causa do pecado original ou recebem necessidade de incorrer na mancha do pecado original, porque derivam de Adão por via seminal. A bem-aventurada Virgem também recebeu essa necessidade, pois não foi formada miraculosamente, mas descendia de Adão, segundo o modo comum de origem, e por isso teve a infecção da carne. Ela teve a causa do pecado original, a infecção da carne. Portanto, é dito que ela contraiu, porque, como eu disse, contrai-se aqueles efeitos que se recebe juntamente com a causa. Essas afirmações não significam que todos têm em ato a culpa original, certamente. A culpa original estará em ato depois em todos aqueles que contraíram o pecado original, a menos que alguém seja preservado por um privilégio divino especial. Assim, todos contraem o pecado original, ao mesmo que todos terem que incorrer no pecado original. Não significa que todos incorrem no pecado original. De fato, a bem-aventurada Virgem teve a culpa original devida, contraiu o original, mas não incorreu no pecado original, foi preservada do ato da culpa original. Considerando todos os textos acima sobre o significado do verbo contrair, devemos interpretá-lo corretamente. O pecado original é dito ser contraído de duas maneiras, de acordo com o direito, e assim todo aquele que desce ou descende de Adão através da propagação e sêmen o contrai. Segundo, de fato, e por isso não é impossível que alguém defesa e contraia o pecado original por direito, mas preservado por Deus não contrai de fato. Ao contrair de fato, dá-se o nome de incorrer.
Daqui eu peguei esse argumento aqui já é do Rossi no seu livro, um artigo dele, Quid Sincerity, ou Em que sentido São Tomás negou a Imaculada Conceição, em que ele pega literalmente o artigo 7 do Quid Libet 6 de São Tomás de Aquino, em que ele vai argumentar para deixar provado para todos que contrair o pecado original não significa o mesmo que significa para nós hoje em dia. Ele vai dizer o seguinte, São Tomás: cada um contrai o pecado original por ter estado em Adão segundo a razão seminal, como Agostinho diz sobre os Gênesis, literalmente. Todos aqueles que estiverem em Adão segundo a razão seminal não apenas receberam dele a carne, mas também foram propagados dele segundo o modo natural da origem, contraíram o pecado original. E assim também procedeu de Adão a beata virgem, porque nasceu por união dos sexos, e assim como os outros. Conclusão. E portanto foi concebida no pecado original. Eis o Sorites perfeito de São Tomás. Sorites é uma espécie de polisilogismo em que a conclusão do silogismo acima já se torna a premissa do silogismo abaixo. Tá? Eis o Sorites perfeito de São Tomás. A conclusão subentendida do primeiro silogismo, que é a maior do segundo, é esta. Portanto, todos aqueles que não apenas receberam de Adão a carne, mas também foram propagados dele segundo o modo natural de origem, contraem o pecado original. A menor do segundo silogismo é colocada por um angélico nestes termos. E assim também procedeu de Adão a beata virgem, isto é, não apenas recebeu de Adão a carne, mas também foi propagada dele segundo o modo natural de origem, porque nasceu por união dos sexos, e assim como os outros. E finalmente a conclusão é assim expressa, e portanto a beata virgem foi concebida no pecado original. Portanto, para que o argumento se mantenha, a conclusão de Tomás, a bem-aventurada Virgem foi concebida no pecado original, deve ser equivalente a esta outra, a bem-aventurada Virgem contraiu o pecado original. Caso contrário, o silogismo não consistiria apenas de 3 termos, mas de 4, e então Santo Tomás teria ignorado a principal regra do silogismo. Para quem não sabe, o silogismo deve ter necessariamente 3 termos. Se essas duas expressões não significam a mesma coisa, este silogismo de Santo Tomás viola esta que é uma das regras principais do silogismo, que é de ter apenas 3 termos. Se não significa a mesma coisa, o silogismo tem 4 termos. E é possível demonstrar isso aí. Este argumento é de Giovanni Rossi, e para deixar mais claro o argumento dele, fiz uma sistematização dele. Podemos dividir aqui. O primeiro silogismo tem isso aqui, a primeira premissa. Premissa maior. Cada um contrai o pecado original por ter estado em Adão segundo a razão seminal. Ou seja, nós descendemos de Adão pela razão seminal. Descendemos seminalmente dele. Premissa menor. Todos aqueles que estiverem em Adão, segundo a razão seminal, não apenas receberam dele a carne, mas também foram propagados dele segundo o modo natural da origem. Que estiveram descendentes de Adão recebem dele a carne e foram propagados dele segundo o modo natural de origem. Conclusão. Portanto, todos aqueles que não apenas receberam de Adão a carne, mas também foram propagados dele segundo o modo natural de origem, o quê? Contraem o pecado original. Segundo silogismo. Olha aqui como a conclusão deste aqui é a premissa deste outro silogismo de baixo. Todos aqueles que não apenas receberam de Adão a carne, mas também foram propagados dele segundo o modo natural da origem, contraem o pecado original. Premissa menor. A bem-aventurada Virgem procedeu de Adão, isto é, não apenas recebeu de Adão a carne, mas também foi propagada dele segundo o modo natural da origem, porque nasceu por união dos sexos, assim como os outros. Conclusão. Portanto, a bem-aventurada Virgem foi concebida no pecado original. Premissa maior do primeiro silogismo afirma que qualquer pessoa que esteja em Adão, segundo a razão seminal, contrai o pecado original. Esta premissa baseia-se na ideia de que o pecado original é transmitido por meio da geração seminal, tá? Que era a tese defendida pelos escolásticos nesse período. Que, por exemplo, se só Eva pecasse e Adão não, os filhos deles seriam imunes ao pecado original, porque o pecado original é transmitido pelo sêmen do homem, que é a parte ativa na concepção. Então, se só Adão pecasse e Eva não, os filhos deles teriam pecado original, porque seriam descendente seminal de Adão, tá? Segunda premissa, premissa menor, tá? Explica que os indivíduos que estiveram em Adão segundo a razão seminal não apenas receberam carne, mas também foram propagados de Adão segundo o modo natural. Isso estabelece a condição para contrair o pecado original. Temos aqui a conclusão. Conclui que todos aqueles que se encaixam nas condições da premissa menor
contraem o pecado original. Premissa maior. Repete a conclusão do primeiro silogismo com uma nova premissa, que diz que todos os que foram propagados naturalmente de Adão contraem o pecado original. Todo esse Sorites está falando sobre contrair o pecado original. Premissa menor do segundo silogismo. A bem-aventurada Virgem, portanto, também se encaixa nessa condição, pois foi gerada por meio da união sexual, assim como outros. E, finalmente, a conclusão do segundo silogismo. Com base nas premissas anteriores, conclui que a bem-aventurada Virgem foi concebida no pecado original. Veja que as premissas falam em contrair o pecado, mas a conclusão fala em ser concebida em pecado. A implicação crucial aqui é que a expressão foi concebida no pecado original deve ser equivalente a contraiu o pecado original. Isto é, deve significar a mesma coisa. Se isso não for verdade, o silogismo estaria incorreto, pois não manteria a estrutura lógica adequada e seria composto por 4 em vez de 3 termos, violando uma regra básica do silogismo, que é ter 3 termos. Portanto, como ser concebida em pecado original não implica em incorrer no pecado original em acto, porque, como vimos, ser concebida em pecado original designa apenas que o feto da Virgem Maria foi concebido no pecado original, mas não necessariamente que incorreu no pecado original a alma dela, que é o que constitui formalmente a pessoa. Pois a concepção precede em semanas a animação, tampouco contrair o pecado original implica em incorrer no pecado original. Então aqui damos 2 provas de que contrair o pecado original não significa o mesmo que significa hoje para nós. Ou seja, quando São Tomás escreveu Maria contraiu o pecado original, ele não estava negando a Imaculada Conceição por 2 razões. Primeiro, pela própria definição do verbo contrair que ele dá em suas obras, como também aqui pelo fato de que no Código de Libres 6 ele usa a expressão contrair o pecado original como sinônimo de ser concebida no pecado original. E já vimos que ser concebida no pecado original não é a mesma coisa que quer significar hoje para nós a mesma expressão. Vamos voltar aqui para o Bonzoli e ver o que ele fala ainda. Então é estranho, né? Ele usar o Nogué como autoridade, mas depois negar aquilo que o Nogué diz e depois citar como autoridade também esse outro cara aqui que fez a tradução do compêndio de teologia do Tomás de Aquino, mas por causa de um trecho aqui que ele está interpretando errado, porque ele confunde o conceito de ser isento do pecado original com ser purificado do pecado original, que a gente já viu que são 2 coisas completamente diferentes, sem citar a continuação. Eu acredito que, eu já falei aqui, eu acredito 100% na honestidade intelectual e na integridade do diácono João Vitor. Então eu não acredito que ele estava tentando tapear o leitor aqui. Até porque, se ele quisesse enganar o leitor, ele não teria passado o texto inteiro aqui na tela, mesmo só tendo sublinhado essas primeiras 2 linhas aqui. Porque eu acredito, sinceramente, que ele não leu a continuação. Se ele tivesse lido a continuação, ele teria percebido que estava refutando ele mesmo, né? Então, aqui provavelmente ele não deve ter lido a continuação e aí acabou confundindo aqui a questão do purificado, né? Vai ver, ele não percebeu que o purificado estava aqui no texto, ou então percebeu, mas acabou fazendo essa confusão, é normal, acontece, e aí acabou cometendo esse grande equívoco, né? Que se ele tivesse lido a sequência do texto, entendido o contexto, como a gente tem que fazer, né? Aí ele teria entendido que o Nogué estava certo realmente ao dizer que Tomás de Aquino claramente negava a Imaculada Conceição de Maria nesse compêndio de teologia aqui, que o diácono está citando. Então aqui, essa parte aqui, para mim, de todas as partes que já teve nesse debate, para mim, essa aqui mais claramente ele foi refutado nas palavras dele mesmo, né? Enfim, mas vamos ver o que mais ele vai dizer. Então vamos pegar aqui no original, é a mesma página, tá, gente? Vocês podem conferir. Esse daqui, ele já tá falando aquele outro trecho lá, da exposição angélica e tudo mais, aquele que a gente estava discutindo antes, não do compêndio de teologia, mas vamos ver. E no vídeo aqui, ó, no endereço, aqui, ó, que eu tô marcando agora, é o mesmo endereço que está lá no vídeo do Lucas, é o mesmo texto. E nós vamos lá pegar o texto que o Lucas cita e que verdadeiramente nós utilizamos em nossas, podemos dizer assim, argumentações. Que está aqui, ó. Ipsi enim purissima fuit, vou tentar marcar aqui. Ipsi enim purissima fuit et quanto ad culpam, quia ipsum virgo nec mortale nec veniale peccato incurrit. A tradução do que está aqui na tela, né? Pois ela é sim puríssima quanto à culpa, pois não incorreu em sua vida nem o pecado mortal, nem o venial, né? É isso. E não tem o original. E o Lucas argumenta, cadê o original aqui no texto que está no site? É porque aqui nós temos um dos manuscritos, daqueles 19, né? 3 não contém e, por acaso do destino e para a alegria temporária dos protestantes, o professor Henrique colocou aqui uma versão desses 3 manuscritos que não contém a palavra original, só
que aqui é o tiro no pé que o Lucas deu. Quando você for utilizar um site católico, você precisa se situar dos recursos do site. O professor Henrique recebeu, né, uma notificação de pessoas especialistas em apologética, provando para ele que ele utilizou aqui um manuscrito e não citou os demais manuscritos. E o que ele fez de forma idônea? Se você coloca o mouse em cima do NEC Mortale, que está aqui, você vai ver lá, ó, Rossi, edição de Rossi, que é um grande especialista em tomismo. Na edição de Rossi tem a eminência do original. Ali, ó, NEC Originale e NEC Mortale. Então, vamos atualizar a frase. Pois não incorreu na vida da Santíssima Virgem, ela é toda puríssima, e não incorreu em sua vida nem o pecado original, nem o mortal e nem o venial. Segundo a edição de Rossi, que tem aí as provas cabais de manuscritos autênticos que estão em poder da Igreja Católica, gente. Nós estamos aqui debatendo sobre um tema totalmente católico, documentos católicos, e tem que tomar esse cuidado ao utilizar uma ferramenta, um site católico, para não dar esse tiro no pé. Vou mostrar de novo. Você vai vir aqui no site que o Lucas indicou, coloque o mouse em NEC Mortale e você vai ver a edição de Rossi sendo citada de forma idônea pelo site. Então tem sim a palavra originale, e esse é um pensamento sim de Santo Tomás de Aquino, que a Virgem Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Bom, daqui está usando uma atualização daquele site dele, porque, ó, pelo que eu entendi aqui, alguns apologistas católicos entraram em contato lá com o dono do site, o tal do Henrique, e aí insistiram com ele para ele mudar lá o site, para colocar o name original, que é o que ele falou que teria que estar, e aí ele fez uma correção no site, e aí teria incluído. Bom, aí entra a questão, porque do jeito que o Diácono falou aqui, ele realmente, na minha opinião, ele deu a entender que o dono do site realmente reconheceu o erro e foi lá e corrigiu e colocou o name original ali. Tanto é que teve um leitor aqui no canal, leitor não, é um espectador, que costuma escrever artigos aí sem falar leitor, né? Mas é que ele perguntou isso pra mim, ele entrou em contato comigo e falou, cara, pelo que o Diácono mostrou ali, ele mostrou que o Henrique lá, o dono do site, ele fez essa correção e ele colocou aquilo no texto, né? Então, a impressão que deu pelas palavras do Diácono realmente era essa, que o autor do site foi lá e corrigiu e colocou do jeito que o Diácono quer. Só que não foi isso que aconteceu. O que o Diácono mostrou ali, deixa eu mostrar aqui de novo, aqui ó, o texto em si, o corpo de texto, ele continua exatamente da forma que estava antes, não mudou nada. Ele não colocou o name original ali. O que aconteceu é que se você passa o mouse em cima, ele mostra que existe uma variante textual, onde na edição do Rossi consta o name original. E Só para deixar claro essa parte, não é que se trata de uma variante textual. A ausência do NEC Originale é que se trata de uma variante textual. E como o Rossi demonstrou, e a Comissão Leonina aprovou, a ausência do NEC Originale é que é uma interpolação. Foi algum copista constrangido pela aparente contradição de São Tomás em poucas linhas, porque acima diz que Maria foi concebida no pecado original, como que abaixo agora, poucas linhas abaixo, ele está dizendo que ela nunca incorreu em pecado original. Então, essa aparente contradição constrangeu algum copista que o levou a arriscar o NEC Originale dali. E algum outro, ou quem sabe o mesmo, colocou no lugar ipsa virgo. Em alguns manuscritos posteriores, aparece o ipsa virgo no lugar de NEC Originale. Tá? Errado. Tá? Então, esta é a explicação que o Rossi demonstrou cabalmente pelos manuscritos. E a Comissão Leonina vem demonstrando mais cabalmente ainda, tá? Entende? Então ele não mudou nada do corpo de texto. Ele poderia ter, se ele quisesse, ele é o dono do site. Ele poderia ter estado lá editado e simplesmente colocado o name original no corpo de texto mesmo. Né? Não precisaria nem passar o mouse ali em cima para ver aquilo ali, né? Que ele fez. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. O que ele fez foi simplesmente apontar que existe uma outra versão da obra onde tem o name original. Mas ele não colocou o name original no texto, ele não fez uma mudança no corpo de texto em si. É isso importante destacar. Então não houve uma mudança do pensamento do dono do site em relação a isso. Apenas a expressão de que de fato existe uma variante textual, e eu nunca neguei que existiam variantes textuais. Aqui você nunca vai ver eu falar isso, eu negar isso aqui nesse debate. O argumento principal que eu dei sobre isso é o argumento que não foi rebatido. Eu argumentei várias vezes sobre isso no meu vídeo passado e ele não comentou nada dessa parte específica. Qual parte que é? Que eu já tinha mostrado, né? Que eu tinha baixado o mesmo documento ali que ele estava usando, eu baixei, traduzir em português, e ali a gente viu que o contexto da própria citação que Tomás de Aquino faz, mais uma vez, é o mesmo erro que ele está cometendo naquele compêndio de teologia que a gente acabou de ver, o mesmo erro ele comete aqui, porque o próprio contexto Tomás de Aquino vai deixar claro que Maria de fato contraiu o pecado original, então ele não poderia estar dizendo. Tá, isso daqui eu já expliquei sobre o mundata, que é o purificado ali, já expliquei sobre o ser concebida no pecado original e sobre ter contraído o pecado original. E rebati os pontos dele. Provei a autenticidade do NEC Originale também, seja pelos manuscritos que eu mostrei, as fotos dos manuscritos aqui, os artigos do Rossi, o parecer da Comissão Leonina, portanto o atual estado de questões, não deixei pedra sobre pedra da argumentação do Banzoli.
Se ele quiser me responder, quiser marcar uma live, um debate ao vivo, seja o que for, estou à disposição. Tá lançado o desafio que ele, o rapaz lá do Resposta Cristã, Bruno Lima, eu acho, né? Também estou disposto. É um tema, como eu disse, que eu estudo bastante já há algum tempo. Tenho o livro sobre isso, daí o e-book, vocês podem comprar na Amazon ou diretamente comigo. Em que a grande parte não, uma parte da minha bibliografia está nesses livros aí, se vocês quiserem se aprofundar. Tá ok? Vocês podem assistir a minha videoaula magna aqui no canal da Fraternidade também, que eu exploro deditamente cada um desses pontos, né? Lido com objeções, mostro os e-mails, as fontes, enfim. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Dizendo lá naquela continuação ali que ela não contraiu, porque estaria contradizendo o que ele afirmou aqui, certo? O que ele tinha dito? Pois ela evitou todo o pecado, mas só quer santo depois de Cristo. Pois o pecado ou é o original, e disto ela foi purificada no ventre, mais uma vez, ela não foi purificada antes da concepção, né? Ou na concepção, que nem os apologistas católicos falam. Não, mas no ventre, ou seja, depois de ter sido concebida. E aí depois ele vai dizer, ou mortal ou venial, e ela estava livre disso. Disso o quê? Do pecado mortal ou venial, e não do pecado original. Do pecado original ela foi purificada no ventre. Do pecado mortal ou venial, aí sim, segundo Aquino, ela foi isenta. Então veja a distinção aqui que eu mesmo tinha colocado, ele não comentou essa parte. E aí depois ele vai dizer, mas Cristo supera a Virgem abençoada, porque foi concebido e nasceu sem originalidade. Aqui é a tradução para sem o pecado original. Mas a Virgem abençoada no original, ou seja, no pecado original, foi concebida, mas não nasceu. Exatamente o mesmo que ele fala lá no Compêndio de Teologia. Ou seja, que a Virgem Maria ela foi concebida no pecado original, mas ela não nasceu no pecado original, porque na visão de Tomás de Aquino, em algum momento entre a concepção e o nascimento, ou seja, nos 9 meses ali de gestação da mãe de Maria, Maria foi purificada. Maria foi purificada no ventre e não na concepção. É aquilo que eu já falei 1000 vezes, é a mesma coisa que está lá no Compêndio de Teologia. Tomás de Aquino vai aqui explicitamente afirmar que Maria contraiu o pecado original, e por isso que Cristo supera a Virgem Maria, porque Cristo não contraiu o pecado original. Então o próprio contexto aqui vai negar que Maria não contraiu, que ela foi isenta do pecado original. Não é isso que Aquino diz nessa mesma obra. Então, como obviamente não poderia estar contradizendo aquilo que ele havia acabado de dizer, então é muito mais provável que de fato aquelas variantes que não trazem o lei original é a variante correta, é a variante que está inclusive no site do Henrique. Então, por mais que o Henrique mostre que existem variantes textuais que têm o justamente aquela que não tem o lei original. Não é. Isso aqui ele afirma gratuitamente. Ele afirmou gratuitamente, sem nenhum conhecimento de causa. A variante mais plausível, coisa nenhuma. Provei que isso daí já. Não, justamente pelas razões que a gente viu aqui, que Aquino coloca no próprio texto aqui, né, no próprio contexto ali da citação, e justamente por isso. Isso aí é ignorância da terminologia de Aquino. Isso aí é a ignorância do atual estado da questão. E isso aí é uma pesquisa, mano, no JS Tor, que já esclareceria o Banzoli sobre isso daí. E não é uma questão que ele se interessa por estudar. Mas bora lá. Isso que o Henrique não mudou o corpo de texto em si. O texto em si continua o mesmo que estava antes, ou seja, sem o lei original. E o Lucas, ele acaba de afirmar que não, que os pais da igreja podiam utilizar o está escrito para coisas não canônicas. Aqui acaba, que já vai pro tema do debate dele, que é o cano da Sagrada Escritura, que não me interessa, tá? Bom, creio que a minha resposta aos pontos levantados pelo Banzoli contra a autenticidade do Nequero Ignadi foram respondidas. Levantei argumentos que creio ele não conseguirá respondê-los, são argumentos fortes sobre a autenticidade do Nequero Ignadi. Eu expliquei a aparente contradição nas poucas linhas acima do Nequero Ignadi, que São Tomás diz que Maria foi concebida em pecado original, ou que ela foi purificada do pecado original no ventre, outras passagens que ele poderia recorrer, seja no Compêndio de Teologia e tudo mais. Então, a resposta foi dada, o desafio foi lançado para o Banzoli ou qualquer outro protestante que queira debater esse tema. Tá? Eu estou mantendo um debate muito bom com o rapaz, Emanuel Benício, pelo WhatsApp, né? Estou escrevendo agora a minha resposta para ele, da última resposta que ele deu a mim. E o rapaz, ele é fora de série. De fato, ele tem levantado objeções válidas contra mim, objeções muito boas.
que até antes dele não tinha encontrado nenhum protestante capaz de levantar objeções tão boas quanto ele. Não creio que o Manzoli, caso me responda, na verdade não creio que ele me responderá, mas caso me responda, não creio que ele levantará objeções tão boas quanto o Emanuel. Não sei se o Emanuel, sei lá, entrar em contato com ele. Qualquer outro protestante. O Juan Oliveira é outro também, que vive postando histórias falando que São Tomás negou a Imaculada Conceição, não entende os termos, não entende o contexto, não entende nada. Né? O Banzoli é, minha apologética, superior ao Juan Oliveira. Tá? E, enfim. Aqui eu gostaria de lançar um pedido para vocês que acompanham o canal, eu confio no nosso trabalho, no meu especificamente, porque eu estou na reta final para publicar meu livro, Introdução à Filosofia Tomista. Já está aqui. Só que eu estou... O livro ele está já na gráfica. Deixa eu pesquisar aqui. E aqui. Ele só precisamos do dinheiro para conseguir publicá-lo. Nós temos aqui esse post para ajudar a publicar, estamos fazendo uma vaquinha, né? O livro do Daniel Arthur, o meu, né, já está na reta final para a publicação. Estamos fazendo essa vaquinha para ajudar a conseguir o valor necessário para a impressão das cópias. O material já está na gráfica, aguardando apenas o pagamento. Para os que confiam em nosso trabalho e puderem ajudar com qualquer valor, agradecemos desde já. Deus abençoe a todos. Então, esse meu livro aqui será publicado pela editora Lisieux, Introdução Geral à Filosofia Tomista, Gramática Geral, Lógica e Filosofia, que eu creio será a melhor introdução ao tomismo já produzida no nosso país. Eu digo isso com, sim, de verdade mesmo, não é propaganda não. É pelo fato de que eu conheço a realidade do brasileiro médio, as dificuldades que os jovens têm em começar a ler São Tomás, porque eu já estive nessa dificuldade, estive no lugar deles, então eu conheço as dificuldades por quais eles passam. O livro foi prefaciado pelo professor Carlos Noguer, e eu preciso de um valor, né? Eu consegui já metade do valor, preciso de um valor próximo de 2.000 ainda, e preciso para esse mês ainda, se possível. Então, tipo, eu trabalho como professor de história e com home office aqui em casa também. Então, para aliviar esse valor, eu estou contando com a vaquinha, doações que podem ser feitas para essa chave Pix aqui, que é o meu número de celular, 91 950 5904. Então, sintam-se à vontade para doar com qualquer valor para ajudar esse trabalho de publicação desse livro. E posteriormente, no futuro, eu planejo publicar o meu outro livro também, em edição física dele, que é justamente esse que eu mencionei, São Tomás Imaculada Conceição, que trata deste tema em específico. Então, qualquer ajuda será bem-vinda, né? Até porque é um trabalho que a gente faz de pesquisa árduo, né? E nós oferecemos gratuitamente para vocês no YouTube, né? Eu poderia ter cobrado, feito um curso, seja sei lá o que for sobre esse tema, mas eu publico gratuitamente para vocês. Claro que o e-book eu estou vendendo, né? Tem questões de um trabalho de tradução, preparação, enfim. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. E acompanhem nosso canal, curtam e compartilhem nosso vídeo. Até mais. Salve Maria.